Obrigada, Ronaldo, por poder estar aqui nesse dia tão especial e poder falar às mães. Hoje é Dia das Mães, então para mim é uma alegria muito grande de eu poder transmitir para vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem me edificado muito e sei que vai edificar a vida de vocês também. Sabe, queridos, eu quando penso nesse momento que nós estamos vivendo, e eu creio que vocês também, nós temos provado a paz de Cristo que excede a todo entendimento, que tem guardado os nossos sentimentos e o nosso coração em Cristo Jesus. Tem sido um momento difícil para todos nós. Nós estamos aqui guardados e protegidos dentro das nossas próprias casas com um propósito. Deus não permite nada sem propósito. Saiba de uma coisa, quando eu comecei a notar que isto tudo começou a acontecer, eu pensei assim, é um tempo que Deus está nos dando para olharmos para nós mesmos e para a nossa família. Dentro daquele corre-corre, daquele todo dia, de cumprirmos as nossas agendas, de sairmos para trabalhar e já com toda aquela agitação do dia, nós começamos a esquecer de prioridades principais na nossa vida. Primeiro, a nossa vida com Deus, que muitas vezes não dava porque a gente tinha que sair correndo, então aquela não era a hora. Segundo, com o nosso cônjuge, que muitas vezes já não tínhamos possibilidade de conversar com eles. Terceiro, com os nossos filhos, que estavam ao léu e estavam sendo deixados na mão de outros para que outros direcionassem a vida deles. E a nossa preocupação maior era em ganharmos mais dinheiro, era em nos profissionalizarmos mais, era estarmos preocupados com a nossa carreira, quando as nossas prioridades estavam fora do lugar. E Deus, no seu infinito amor, permitiu toda essa situação, porque tudo é com a permissão dele, ele é o Todo-Poderoso. E uma palavra dele basta para cortar toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas sabe, foi o momento em que nós olhamos, começamos a viver dentro das nossas casas, olhando para nós, olhando para os nossos filhos e começamos a ver que o diálogo com o esposo já não existia mais. Os filhos estavam rebeldes e entregues a toda sorte e fazendo qualquer coisa. E nós estávamos perdidas com os serviços caseiros, não sabendo muitas vezes agora nem como fazê-los. Então Deus deu uma parada, bendita parada, porque é para o nosso bem. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pensando nisso, querida, eu queria, neste dia especial, que é o Dia das Mães, lembrarmos um pouquinho da dádiva, do presente que é ser mãe. Talvez a gente tivesse negligenciado isso, não por vontade própria ou que não quiséssemos tomar conta dos nossos filhos, não é isto. Mas até mesmo a própria vida nos encaminhando para tomar outras decisões e negligenciar o presente, o tesouro que o Senhor tem dado em nossas mãos. Antes disso, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe muito a sua vida. Mas sabe, querido, a gente como mulher, a gente sonha muito, não é verdade? Quando a gente recebe aquele papelzinho que está escrito gravidez positiva, na nossa mente já começamos a sonhar. Sonhar como será, menino ou menina, com quem será parecido. E já começamos a escolher o nome, a aprontar o quartinho, a aprontar o enxoval e toda aquela expectativa nos 9 meses vão gerando em nossa vida até mesmo uma ansiedade para não ver a hora que vamos ver o rostinho daquele presente que o Senhor vai nos dar. E aí chega o grande dia. O grande dia depois que completou os 9 meses, então vem aquele pequenino ser. Vamos à maternidade, ganhamos o bebê, mas uma coisa é tão interessante, que aquela alegria daquele momento, de ver o ser que nós geramos, tão abençoado por Deus, não importa se é menino ou menina, mas que foi ali gerado no momento de amor da nossa vida com o nosso esposo. O que acontece? Nós então esquecemos da dor e do preparo que tivemos e chamamos da dor do esquecimento. Milagre de Deus isso. E agora então vemos nos braços um ser pequenino que depende exclusivamente de nós.
Não tem outra pessoa que possa nos substituir. O seu emprego, a sua profissão, outro pode ocupar. Mas a sua função como mãe, ninguém pode ocupar. É você que vai cuidar daquele ser. E por isso que a maternidade é uma responsabilidade muito grande. Vocês podem notar que quando as adolescentes dão à luz a filhos pequenos, a bebês, elas ficam tão desesperadas que elas não sabem o que fazer, procuram ajuda. Eu estava vendo pela televisão a entrevista de uma adolescente esses dias e ela dizendo, não era a hora. Não era o momento, porque eu não acabei os meus estudos e agora eu não sei como cuidar desse bebê. E a minha mãe que tem me ajudado, como vou fazer? E ela estava tão apavorada, porque tudo que é fora de época, o fruto que é tirado antes, que não está maduro, é amargo, não traz benefício nenhum. Sabe, queridos, eu tive uma mãe que marcou muito a minha vida, hoje de saudosa memória. Mas ela marcou a minha vida e me deixou um legado insubstituível, uma riqueza que chama-se Jesus. Mas sabe de uma coisa? Ela marcou a minha vida com a sua vida. Ela marcou de uma maneira tão grande, tanto minha como do meu irmão, como da minha irmã, que hoje a lembrança que temos dela, de uma mãe que mesmo estando em toda a sua fragilidade, com uma enfermidade que ela padecia, ela não saía ali da sua cadeira, porque não podia fisicamente, mas o seu espírito nos fortaleceu, fortaleceu a nossa fé, levou a conhecer Jesus, a ter um encontro com Ele e saber que cada um de nós tinha um chamado diante do Senhor para trabalhar para Ele. E eu me lembrei do Salmo 145, que eu quero deixar com vocês, Salmo 145, 4, que diz assim, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos e anunciarão os teus atos poderosos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu penso assim, eu passei para os meus filhos estão passando para os meus netos e eles vão continuar contando os atos poderosos que o Senhor fez. E cada vez que eu me lembro disso, eu digo como é bom, como vale a pena uma mãe investir na vida dos seus filhos, investir na sua família, saber que quando ela casou, ela recebeu do Senhor um presente, um ministério, que é cuidar do seu esposo, dos seus filhos. E quando nós quebramos essa prioridade, nós temos desastres terríveis na nossa família, na nossa sociedade, no mundo. E é por isso que o Senhor nos chamou para este ministério tão lindo que é chamado de mãe. Amém, queridos? E sabe de uma coisa? Eu entendo que hoje as mães contemporâneas passam por uma situação muito difícil, porque muitas delas são chefes de família. Muitas delas estão cuidando dos seus filhos e os seus afazeres dentro de casa, fora os seus problemas pessoais. E isso tem dificultado muito. Muitas vezes elas não contam com o esposo, com o companheiro para ajudar nessa tarefa, porque numa construção, numa edificação, numa educação com os filhos, é mãe e pai juntos. Tem que estar participando, tem que estar construindo para pensar agora no futuro deles. Porque se é uma coisa que nós queremos, é o melhor para os nossos filhos. Ninguém deseja o pior. Mas quando nós falhamos na estrutura desta construção, nós vamos depois colher frutos não muito doces. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Lembrando disso, e eu sei que muitas vezes eu tenho falado a mulheres que não têm um lar completamente, marido e mulher convertidos ao Senhor. Eu posso entender, a maior parte hoje, quando vem falar comigo, diz, pastora, mas meu esposo não é convertido. Eu também vim de um lar assim. Papai se converteu quando eu tinha 13 anos de idade. Então, toda a minha primeira infância, toda a minha infância, quem formou foi a minha mãe. Porque ele, como homem, um homem íntegro, um homem sincero, trabalhador, mas ele não tinha conhecimento das coisas de Deus. Então, a mamãe trabalhou conosco durante esse tempo. E foi tão bom, foi tão produtivo. Hoje eu posso colher os frutos daquilo que foi plantado lá atrás. Então, não há desculpa para que a gente diga assim, mas porque o meu esposo não é, fica difícil para eu fazer. Não, eu conheço o testemunho de muitas mulheres
que o marido era alcoólatra, era viciado, mas que elas, por permanecerem firmes e cumprirem com o propósito que Deus deu, os filhos hoje servem ao Senhor. E para isso eu tomei o caso de duas mulheres na Bíblia que também não tiveram um lar fácil, que também tiveram complicações, que tiveram dificuldades, mas que formaram um homem que foi um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu quero que vocês abram comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 4 ao 6, e que diz o seguinte: lembro da sua fé sincera, a mesma em que habitou na sua avó, Lóide, e Eunice, sua mãe, também. E tenho a certeza de que é a mesma fé que também habita em ti. Isso foi a palavra do apóstolo Paulo. Ele tinha tanta segurança do que tinha acontecido na vida de Timóteo, foi produzido pela mãe e pela avó, que ele dizia assim: eu conheço a fé que está em você. Eu conheço que não é hipocrisia. Eu sei que você está fazendo isso, que você serve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sinceridade, porque eu conheço sua avó e sua mãe. Que coisa importante isso. Já imaginou alguém olhar para você ou para os seus filhos e dizer: olha, eu sei que você serve ao Senhor porque eu conheço a tua mãe, eu conheço o teu pai, eu conheço aqueles que ajudaram na formação, eu conheço a sua avó, aqueles que ajudaram na formação da tua vida espiritual. E continuando, queridos, nós vamos ver o seguinte, lá em Atos 16, no versículo 1, está dizendo o seguinte: Paulo, quando chegou em Derbe e Listra, e ali estava um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas pai grego, e que moravam em Listra. Veja bem, então começa por aí que a gente vê um lar dividido, completamente dividido, né? O pai era grego, a mãe judia, a mãe convertida, o pai era um homem ímpio, mas que interessante que depois não fala muito do pai dele. Não sei se a mãe ficou viúva, se separou, mas fala muito da mãe e da avó. Que os princípios que Eunice recebeu foi da sua mãe Lóide. E esses princípios elas trabalharam na vida de Timóteo. E é desde a infância que elas começaram a trabalhar. Então, ali a palavra de Deus fala sobre isso. Né? Que elas, no mínimo, tiveram uma série de problemas. Teriam talvez que trabalhar, tiveram que investir na vida do filho. Era uma época difícil, financeiramente falando, mas elas o tempo todo transmitindo para ele aquilo que elas estavam vivendo. Interessante que Paulo novamente depois lembra o seguinte, lá em 2 Timóteo 1,5, ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Eu estou certo que habita em ti também. Primeiro lá na avó, depois na mãe, e agora com ele. E 2 Timóteo 3,15 diz assim: e que desde a sua infância sabes as sagradas escrituras, que podem fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tudo isso o apóstolo Paulo estava vendo na vida dele, estava observando, estava vendo o exemplo daquele menino, daquele moço, então, até então jovem. E Paulo sabia que aquelas duas mulheres tinham investido na vida de Timóteo, que tinham deixado um testemunho de vida para ele, que tinha fortificado a sua fé, que tinha colocado nas entranhas do seu coração a verdadeira vida em Cristo Jesus. Minhas queridas, eu quero que vocês lembrem o seguinte, eu tenho uma frase comigo que diz o seguinte: lembre-se, as sementes que semeamos na vida dos nossos filhos não só darão frutos, como hão de ser reconhecidas e seguidas. As pessoas vão olhar, vão reconhecer o que existe na vida dos filhos de vocês e também vão querer seguir, vão saber qual é o segredo. Qual é o segredo? Hoje, quando as mães perguntam para mim: como é que seus filhos você conseguiu colocá-los e deixá-los na igreja? Muitas vezes, como filhos de pastores, vocês sabem que tem muitos problemas.
que ouvem muitas coisas e que muitas divisões, muitas vezes na igreja, que muitas vezes ouvem falar mal do pai ou da mãe, como é que você conseguiu? Primeiro, sempre falando com eles coisa que edificasse. Aquilo que não edifica, fora. Mas o que a minha preocupação com eles era instruí-los na palavra de Deus. Era mostrar para eles que a vida está em Cristo e que se eles quisessem ser bem-sucedidos, teriam que realmente ser e seguir a sua vida pela sabedoria da palavra de Deus. Então, queridos, nós vemos aqui o seguinte, a importância de nós passarmos isso para os nossos filhos. Então, qual é o segredo dessas mulheres que transmitiram esse legado de fé? Eu vejo alguns aspectos aqui. Primeiro, eu vejo, por exemplo, a experiência que elas tinham com Deus. Segundo, a persistência. Terceiro, a determinação. Mas como mães, muitas vezes, nós temos persistência e determinação em outros afazeres, em outras coisas, mas esquecemos da prioridade principal, que é a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Que triste isso! E depois os resultados nós vemos nos nossos filhos, porque eles vão refletir aquilo que nós somos. Então eu vejo aqui a diferença entre um legado e uma herança. A herança é um patrimônio que você vai deixar para que quando você morrer, o outro receba. Mas o legado é um valor que você transmite em vida. E é isso que nós temos que transmitir para os nossos filhos. Que tipo de legado que nós estamos deixando para eles? Como é que isso vai repercutir e vai refletir na vida deles? Então vamos ver como foi a caminhada dessas duas mulheres. O primeiro passo foi desde a infância. A Bíblia fala que ele foi ensinado desde a infância a adorar a Deus. Ele aprendeu os versículos bíblicos, ele aprendeu a orar, ele aprendeu a cultuar a Deus, ele aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas com essas duas mulheres. E Paulo tinha até a alegria de dizer, esse é meu verdadeiro filho na fé, de ver a convicção de que Timóteo tinha. Né? Timóteo quer dizer aquele que teme a Deus. O seu nome já ensina, já fala sobre tudo isso. E eu vejo que em Provérbios 22:6 diz o seguinte, que quando nós ensinamos a criança desde pequena, ela vai crescer, ela vai envelhecer e não vai se desviar dos caminhos do Senhor. E Deuteronômio, o que falar de Deuteronômio? 6, do versículo 4 a 9, e eu costumo dizer que todo pai, toda mãe teria que ter isto em mente, decorado, de saber quais são os caminhos, porque às vezes, minha querida, nós procuramos tantos caminhos para a educação dos nossos filhos e esquecemos que aqui está o segredo, que é falar com os nossos filhos que existe um só Deus, amá-lo acima de todas as coisas. Falar com os filhos andando, caminhando, dentro de casa, sentado, ao deitar, em todo. Põe a marca na mão, na testa, põe nas portas, nos umbrais da sua casa. Isso quer dizer, o tempo todo você lembrando os seus filhos de que Ele é o único Deus. Só Ele pode direcionar o caminho e nos dar sabedoria para vivermos. Mas muitas vezes nós esquecemos. E vocês sabem que quando nós nos esquecemos da palavra, Satanás não esquece. Em 1 minuto, ele pode roubar um valor que você plantou há anos na vida dos seus filhos. Por isso que a mente deles tem que estar ocupada com a palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, ele vai tomar providência de destruir a vida deles em vícios, em prostituição, em maus caminhos, no mau namoro, numa má companhia, enfim, todas as coisas que são ruins podem ser deixadas na vida dos nossos filhos, porque nós deixamos de lado a prioridade que é o Senhor Jesus e a sua palavra. Eu admiro muito a vida de Susana Wesley. Essa mulher, para mim, tem sido um espelho para a minha vida. Por isso eu quero aqui falar alguma coisinha a respeito dela com vocês. Quando eu li a vida de Susana Wesley, me impactou. Uma mulher que tinha 19 filhos. Uma mulher que todos os dias tirava 1 hora para orar por seus filhos. Será que isso resultou em alguma coisa? Será que ela tinha dificuldade? Lógico que tinha. Naquela época, não tinha as facilidades que nós temos hoje.
Mas Susana não descuidou. Ela sabia da importância que se ela estava gerando filhos, se ela queria gerá-los para Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós pensamos em gerar nossos filhos para o mundo, para os seus objetivos, para os seus entretenimentos, para as suas ideias, para as suas ideologias, mas esquecemos de que temos que cuidar e de criá-los para Deus, porque eles vieram de Deus e voltarão para Deus. Susana Wesley trabalhou na vida deles, numa época, no século XVIII, em que a Inglaterra passava por uma situação difícil espiritualmente, muito difícil, e em que o povo estava apático, as igrejas estavam vazias, saíam de dentro das igrejas e se embebedavam, e eles começaram a ver tudo isso. 2 filhos seus, Charles e John Wesley, se levantaram, cheios do Espírito Santo, começaram a buscar a Deus, e nesse meio tempo veio um avivamento muito grande na Inglaterra. Mas eu quero dizer para vocês que a Inglaterra foi abalada, que a Inglaterra foi estremecida, porque atrás também tinha uma mulher que influenciou neste avivamento, orando pelos seus filhos, incentivando, buscando a Deus para que aquela situação terminasse e que a Inglaterra provou de um avivamento muito grande. Que aconteça isso nas nossas vidas. Que os nossos filhos sejam usados nesse momento tão difícil que nós temos visto. Que nossos filhos, se estão distantes, que voltem para Deus. O Senhor pode fazer isso, chamar a atenção deles agora, de que a sementinha que você colocou lá na infância, agora vai começar a germinar, vai brotar e eles vão começar a ver que não é possível viver uma vida sem Deus, que não é possível caminhar sem Jesus, que isso tudo pode acabar de uma hora para outra e aonde ele vai passar a eternidade? O que ele vai fazer agora com os seus filhos também? Então é um momento de despertamento, é um momento de buscarmos ao Senhor. E é nisso, queridos, que nós podemos crer e buscar ao Senhor, sabendo que Ele vai fazer uma obra nova e diferente na vida dos nossos filhos. Por isso que eu disse para vocês logo no início, que todas as coisas acontecem e para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece. Ah, mas eu não posso crer que isso que está acontecendo seja para o meu bem. Pois eu quero dizer, é por amor, é por misericórdia que o Senhor tem permitido toda essa situação para que salvar você e a sua casa. Glória ao Senhor por isso. Mas continuando aqui, o segundo passo foi uma fé não fingida. Aquelas mulheres, tanto mãe como filha, era uma fé simples, mas era uma fé verdadeira. Não era uma fé de teoria, mas era uma fé de vivência das coisas de Deus. Ele sabia que o que a sua mãe e a sua avó falavam, elas estavam vivendo, tanto dentro de casa como na sociedade, que pessoas eram impactadas pelo testemunho daquelas 2 mulheres, porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida santa diante de Deus, mas nós não temos fome de Deus, nós não o buscamos. Nós não damos bom testemunho, não queremos participar de uma igreja, não participamos de um ministério, não sabemos nem qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor, ali já se estabeleceu o dom e aquilo que Ele queria que nós fizéssemos na sua obra, mas nós negligenciamos e os nossos filhos veem isso, não vê a mãe orar, não vê a mãe ler a palavra, não vê a mãe dando testemunho, não vê o seu testemunho lá dentro, que é de amor, de compreensão, de paz, de harmonia, sendo uma mulher sábia, sendo uma coluna ali dentro. Então fica difícil muitas vezes para os nossos filhos crer naquilo que nós falamos. Essas mulheres tinham uma fé não fingida. O terceiro passo, elas tinham conhecimento da palavra de Deus. E aqui, 2 Timóteo 3,14, na parte B do versículo, diz assim: Tu, no entanto, permaneça no ensino que recebeste, o qual tens plena convicção. Ele não só recebeu o ensino, como ele tinha convicção no seu coração de que aquilo que a sua mãe e a sua avó falavam eram verdadeiros. Eram palavras sábias, eram palavras tocadas pelo Espírito, que entrou no seu coração e que ele pôde receber aquilo como uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, onde estavam Eunice? Onde estão hoje, queridas, as Eunices e Lloyds para ajudar os seus filhos? Quando eu pensei isso, eu estou falando não só para você, eu estou falando para mim, porque quando eu preparei, a primeira pessoa com quem o Espírito falou foi comigo. Quantas vezes eu negligenciei? Quantas vezes eu deixei do lado, com preocupações, com outras distrações?
E eu me preocupava e corria depois e dizia, Senhor, me perdoe, eu falhei nisto. Mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa intenção. E uma das coisas que eu mais peço, todas as vezes que eu dobro meus joelhos para orar, é que nenhum dos meus filhos e nenhum dos meus netos abandonem o caminho do Senhor. Hoje sou avó. Não sou talvez daquela avó que só dá presentes, que só elogia, que baba por ser vó. É uma alegria, ser avó é uma doçura. Quero dizer para vocês, eu sou mãe de 6 filhos e avó de 16 netos. Então eu quero dizer para vocês que para mim eles são uma alegria, cada um dentro da sua idade. Muitas vezes eu tenho que entender a linguagem deles. Mas quero dizer para vocês que todas as vezes que eu encontro com eles, a minha palavra é, não descuidem da sua vida espiritual. Vocês podem ser bons médicos, advogados, professores, o que vocês quiserem escolher. Mas se Jesus não for a prioridade da vida de vocês, vocês não serão prósperos e abençoados. E todas as vezes eu estimulo a fé neles. Faço isso com todo o meu coração. E outra coisa, eu profetizo sobre eles. E eu me lembro quando meu neto era menor, eu dizia para ele, colocava as mãos sobre a cabeça e ele olhava para mim e eu dizia, você será um profeta de Deus, homem cheio do Espírito. E eu creio que Deus vai fazer isso na vida de cada um dos nossos netos. Porque a minha maior alegria é saber que eles amam ao Senhor, que eles caminham na verdade. Eu nunca me importei muito, quero dizer para vocês, com as posições que eles iriam ocupar. Foi uma coisa que nunca entrou no meu coração como ambição. Mas Deus sabia que a minha maior ambição é que todos eles servissem ao Senhor. Que todos eles estivessem no caminho do Senhor. E eu pedia sempre para eles, Senhor, não importa se serão missionários, pastores, que se serão bons cristãos, porque nem todos é chamado para o ministério, mas o importante é que eles sejam cristãos dignos, Senhor, cristãos verdadeiros, que tenham um coração realmente voltado para Ti. O quarto ponto aqui, queridos, Timóteo era cheio do Espírito Santo. Este foi o resultado. Este foi o resultado da vida dele. Nós vemos Timóteo agora ajudando Paulo. Paulo o tempo todo, admirando a vida dele. Vendo da maneira como estava marcado no seu coração as palavras que a sua avó e que a sua mãe falou. A vida verdadeira cristã nele. Paulo ficou praticamente assim, sempre ligado ao coração do Timóteo. E o que ele fez é o seguinte, o resultado disso tudo é que ele consagrou Timóteo com imposição de mãos, passando para ele dons e depois então o tornando pastor da igreja de Éfeso, pelo qual ele serviu 15 anos esta igreja. Tal era a confiança do apóstolo Paulo na vida de alguém simples, humilde e que foi criado por sua mãe e por sua avó, mas que se tornou um grande homem de Deus, que a Bíblia fala sobre ele. Então, queridos, lembre-se que para marcar a vida dos seus filhos, o primeiro templo são os seus braços. O segundo altar é os seus joelhos. E o terceiro é o seu testemunho. O seu testemunho vai contar muito diante de Deus e diante dos seus filhos. Quem você é dentro de casa. Quem você é como mãe. Não é para fora, não é quando você vai dirigir um grupo ou se você tem a liderança de algum departamento na igreja ou então se você é uma pastora. Não importa. O importante é como é que você se comporta ali, qual tem sido o seu testemunho, qual tem sido a sua palavra, o seu aconselhamento para os seus filhos. Então, eu vejo nisso, a lição que eu tiro para mim é o quanto uma mãe pode influenciar na vida do seu filho e fazer dele um verdadeiro cidadão dos céus, como Lloyd e Eunice fizeram, de Timóteo, um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Qual o legado que você tem deixado para os seus filhos? O que é que você está impactando a vida deles? Só na frente da televisão? Só vendo programas? Só falando coisas que não têm edificado? Lembre-se de uma coisa, o seu filho está olhando para você, seu filho e sua filha. Quando eu digo filho, é no sentido genérico. Seu filho e sua filha estão olhando para você, vendo o seu exemplo, vendo o seu testemunho. Marque a vida deles.
lembre-se de uma coisa, Deus vai honrar o que você fizer, a tomada de posição que você tiver hoje diante do Senhor. Ele vai honrar a sua vida, seus filhos serão salvos e toda a sua geração servirá ao Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai bendito, neste dia tão precioso que é o Dia das Mães, eu peço a Ti, Pai, que a Tua graça esteja no coração das minhas irmãs, daquelas que me ouvem. Oh, Pai querido, e que porventura, se houve algum esquecimento, se houve algum ato de negligência, Senhor, até aqui, que hoje o Teu Espírito possa despertar o coração delas e que a partir de hoje elas tomem, Senhor, uma iniciativa, sejam perseverantes, sejam determinadas a colocarem os seus filhos nos seus caminhos, sabendo que o Espírito vai fazer a obra. Nós podemos orar, mas quem vai realmente trabalhar é o Teu Espírito. O Senhor espera uma tomada de posição nossa. E nós, como mães hoje, tomamos essa posição. Entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos, para que eles sejam bênçãos diante de Ti. Entregamos os nossos netos nas Tuas mãos, orando a Ti, Senhor, e sabendo que todos eles serão discípulos do Senhor e a paz dos nossos filhos será abundante. Ó Senhor, que nós não trabalharemos debalde e nem teremos filho para perturbação, porque eles são entregues nas Suas mãos, eles são herança que o Senhor nos dá. Por isso, Pai, hoje consagramos a nossa casa, os nossos filhos, para a glória do Teu nome. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês que me ouviram nesta noite, e a palavra que eu queria transmitir para vocês é nosso legado aos filhos, né? O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos? Então foi isso que o Senhor colocou forte no meu coração e eu não podia deixar de transmitir a vocês. Então, um feliz Dia das Mães e Pastor Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e foi uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Deus os abençoe.